Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre o vírus HIV e também sobre a AIDS e como essas situações afetam a vida dos pacientes. Falaremos sobre tratamentos utilizados atualmente e principalmente sobre o desenvolvimento do primeiro remédio injetável contra o vírus do HIV. Aprovado recentemente pela Anvisa, claro, aqui no Brasil, o medicamento é preventivo, ou seja, ele é usado para evitar eventuais infecções. A droga é parte de um tipo de terapia conhecido como PrEP, ou profilaxia pré-exposição. E o seu uso já é considerado mais prático e mais eficaz. O remédio consiste em uma injeção intramuscular de ação prolongada e desde o ano passado é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para prevenir que as pessoas contraiam o vírus da AIDS. Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto bastante complexo e importante, recebemos aqui no estúdio o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Halcyon Teixeira. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no JP Saúde. Eu que agradeço. E também vamos conversar com o Dr. Alfredo Simonetti, que é psiquiatra e professor do Centro Universitário São Camilo. Bem-vindo, doutor. Obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Como eu já até antecipei, é um assunto bastante complexo, tão complexo como também importante, ou talvez até mais importante do que complexo. E para a gente começar, é muito importante deixar bem claro, né, doutor Halcyon? Estamos falando de uma nova forma de prevenção contra infecções pelo vírus HIV, mas não estamos falando de uma vacina, é um medicamento injetável, correto? Isso, conceito muito importante, né? Então não é uma vacina, ou seja, algo que eu vou lá e fazer o corpo se proteger, né? Ou estimular uma proteção contra o HIV. Ele é um medicamento novo, aí um medicamento usado que pode ser usado no tratamento de pacientes que vivem com HIV e que é mais dentre esses tratamentos que também se mostraram benéficos na prevenção, né? Naquela sopinha de letras chamada PrEP, na profilaxia pré-exposição, que consiste em tomar alguns remédios que fazem parte do tratamento do HIV, mas que conseguem prevenir o HIV, né? Aquelas pessoas, claro, que não vivem com HIV. Então é para quem não tem o vírus e faz uso do remédio e consegue se prevenir. Então é uma forma biomédica de proteção, é uma boa notícia porque é algo a mais dentro aí, né, do que a gente chama do conceito de prevenção do HIV e das outras ISTs também. Perfeito, doutor Halcyon. Agora, eu quero mais detalhes a respeito desse medicamento que teve aprovação da Anvisa, agora no mês de junho, é bem recente, ainda não está disponível para utilização aqui no Brasil, nem de forma particular, nem via SUS. Qual que é a diferença dele em relação àqueles medicamentos que já estão disponíveis também para essa prevenção contra infecções? A novidade agora é que ele é injetável de longa duração, né? Diferente do que a gente tinha até recentemente, onde envolve comprimidos e a tomada de comprimidos. Aí envolve uma coisa chamada adesão, que é aquela pessoa, né, passa a ter aí uma necessidade maior da tomada dos comprimidos, geralmente de forma diária, para que tenha um alto risco, né? Existe uma forma nova, mas essa é a mais tradicional, tomar diariamente o remédio. E às vezes os pacientes acabam ao longo, depois de um tempo, se cansando, né, de tomar ou esquecendo às vezes de tomar a medicação ou subestimam o risco, passam a não achar que estão mais no alto risco e diminuem a tomada da medicação oral que existe hoje, que é uma combinação de 2 antirretrovirais. Então hoje é o tenofovir com entricitabina, né, que tomados diariamente, né, fazem uma proteção muito alta, acima de 90% desse risco de se infectar aí pelo HIV. Porém, tem tudo isso envolvido, né? E aí o que tem a novidade nesse momento é esse antirretroviral, ou seja, um remédio que serve para tratar de depósito, que é feito
feita através de uma injeção e que depois, né, já a partir da terceira tomada dele, ele pode ser feito a cada 2 meses e se mostrou ser bastante benéfico. Então isso diminui aquela chance das pessoas acabarem esquecendo de tomar ou diminuindo a vontade de tomar ou minimizando o risco, e com isso isso se mostrou mais benéfico do que o comprimido, que já é, né, muito bom, mas que envolvia aí essa parte do paciente, da adesão, e a gente sabe que às vezes as condições diárias de tomar, as pessoas não querem mostrar para as outras, né, porque isso é uma decisão individual de tomar, né, apesar de ser para prevenir, né, o estigma às vezes ainda pode existir, as dúvidas, por isso que a injeção às vezes vai, né, ser benéfica nesse momento, que ele tira um pouco aquele uso diário, aquela necessidade que tem de envolver um comprimido, e a pessoa passa a cada 2 meses ter que tomar uma injeção e continuar se protegendo aí pela infecção do HIV. Agora, doutor Alfredo, o doutor Halcyon falou de uma palavra que ainda ronda muito esse combate histórico à AIDS no mundo, não só, claro, no Brasil, estigma. O fato de a gente estar falando agora de uma possibilidade, esperamos que para muito breve ser disponibilizada, de o paciente não ter que fazer esse uso diário, se for essa opção pela via oral, desse medicamento de prevenção contra infecções e optar pela injeção, que tem esse uso mais espaçado, isso tem um efeito psicológico para o paciente ou não, em relação a essa questão do estigma? Sim, porque nós temos a presença do vírus no cérebro produzindo efeitos psíquicos, pode dar vamos dizer, uma inflamação, bem simplificadamente, que gere ansiedade e depressão. Mas nós temos também a presença da doença na vida do paciente e que gera também ansiedade e depressão. E nesse segundo capítulo, digamos assim, da presença da doença, o fator preconceito, o fator estigma ainda é muito alto, né? E vai continuar sendo por um tempo. Eu acho que essas mudanças levam algumas gerações, né? E também eu acho que a mudança, a diminuição do estigma é diferente em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio, né? E nas cidades pequenas, no resto do Brasil. Então, são realidades muito diferentes. Eu acho que vai diminuir o estigma, embora, por um lado, me pensou assim, será que não vai aumentar? Porque você vai ter um número de pessoas que não precisavam de tratamento porque não estão doentes, não se contaminaram. Esse remédio é para quem vai se expor, né? Quer dizer assim, então, um grande número de pessoas que não se consideravam estigmatizadas, na hora, você está tomando um remédio que é para não pegar AIDS, então... Isso é super importante e é discutido mesmo realmente, né? Como a PrEP, a principal dificuldade às vezes é o acesso e esse entendimento, né? Mas como é que você vai tomar um remédio para tratar o HIV se você não tem o HIV, né? Então, logo no início que a PrEP, né, conceitualmente chegou, existia muita resistência, inclusive dos profissionais da saúde mesmo, que mexem com isso, porque isso envolve às vezes efeitos colaterais, envolvem várias coisas. Fala assim, mas você não consegue usar um preservativo? Por que você vai usar, né, a medicação? Mas a gente vê que existem várias pessoas que nós somos diferentes uns dos outros nas necessidades, né? E a PrEP trouxe às vezes essa liberdade das pessoas, né, de ou que não conseguem usar a camisinha ou que queriam experimentar, né, experiências diferentes e que passaram a usar. E hoje é muito engraçado, porque assim, é engraçado do ponto de vista que a PrEP está tão comum que às vezes as pessoas falam PrEP e todo mundo entende essa sigla, né, de maneira muito simplificada. Claro que às vezes em meios que ainda tem um maior risco, né? Então falar de PrEP passa a ser uma segurança maior por um lado, mas às vezes já diz que você ou não quer usar o preservativo ou alguma coisa assim, mas indica que aquela pessoa é preocupada e está, né, se cuidando. Então tem esses dois lados e nos últimos tempos, né, falar que a pessoa está sobre PrEP traz um pouco dessa segurança, né, que é dizer, olha, eu sei dos riscos, mas eu estou me prevenindo. Então também tem essa parte muito interessante que começou a acontecer nesses últimos tempos, né, porque envolve esses conceitos mesmo, né. Agora, doutor, o senhor citou a camisinha, o preservativo. Por mais que para alguns
há esse pensamento de que eu não quero usar o preservativo e vou optar pela PrEP. Mas uma coisa não elimina a outra. O preservativo continua sendo importante, ainda assim. Sim, Lívia, o preservativo é fundamental e é uma das principais coisas que a gente segue falando. Então é muito importante que todo mundo também avalie esse conceito. O preservativo é importante, é eficaz, protege, e mesmo quem use PrEP, né, todos os profissionais, quando você vai a uma consulta, quando você vai por orientação, né, existe aquela mandala de prevenção que a gente fala que é um círculo onde tem várias ações e a camisinha está lá exposta. Mas tem gente que não consegue usar, né, ou porque tem aí uma fragilidade na hora do uso, não se adaptou, ou às vezes quer viver realmente uma experiência sem preservativo, e aqui a gente está, né, sem julgamentos, porque a gente tem que avaliar o risco daquela pessoa em ter a infecção pelo HIV. Então, nesses momentos, a PrEP é super importante, mas toda a PrEP, ela vem dentro do seu atendimento no conceito de use o preservativo sempre que possível, né? A PrEP seria algo sempre a mais de prevenção e nunca substituindo. Isso é super importante, esse conceito de se manter. A camisinha não saiu de moda, a camisinha deve ser usada sempre que possível e que a pessoa conseguir. Perfeito. Agora, doutor Alfredo, estou com uns dados aqui do Ministério da Saúde, alguns números recentes. Esses dados que eu vou trazer agora para a nossa audiência, para todos nós aqui nessa conversa, eles foram divulgados em fevereiro deste ano, agora em fevereiro de 2023. E os dados são de 2021, dados fechados, por ano fechado. Em 2021, segundo o governo, nós tivemos 40,8 mil casos de HIV e outros 35,2 mil casos de AIDS notificados no Brasil por meio do sistema que é chamado Sistema de Informação de Agravos de Notificação, de acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS disponibilizado no ano passado, mas são números referentes ao ano de 2021. Outro número que chama a atenção, mas eu vou deixar esse número depois para uma provocação ao senhor, positiva, tá, doutor? A gente está com números aqui que mostram, doutor Alfredo, que o Brasil, ele está com patamares estáveis de novas notificações, mas são patamares preocupantes, porque se estabilizaram no alto. São patamares altos de notificações de HIV, infecções por HIV, só HIV e AIDS. Tem melhorado essa questão com o passar dos anos, com novas tecnologias que vêm surgindo, como essa que estamos tratando aqui hoje, do medicamento injetável? Essa questão do preconceito, do estigma, tem melhorado? E como o paciente enfrenta a situação? Quando ele chega no consultório, por exemplo, estou com HIV ou estou propriamente com uma infecção, com a AIDS, como ele lida emocionalmente com isso diante justamente desse preconceito que ainda existe? Ele ainda existe, mas a gente assistiu nos últimos anos uma melhora, sim, né? As pessoas têm menos vergonha de falar, mesmo nos consultórios, né? Por exemplo, antes esse era um assunto que ia ficando para um terceiro, quarto momento, e agora a gente já vê pessoas falando, meu companheiro, minha companheira, meu marido, minha esposa, está tendo uma certa normalização numa determinada camada social. E em outras camadas eu acho que não melhorou, né? E eu acho que isso é natural, é a evolução, né? Que camada social, doutor? Que ele é As camadas sociais mais altas, sim, das pessoas que são informadas, pessoas que têm uma articulação para questionar, para denunciar. Nas camadas mais pobres, eu sinto que o preconceito não melhorou ainda. Mas eu acho que isso é histórico, é natural. Você leva tempo para mudar a cabeça das pessoas. Mas eu acho que é uma boa notícia. Eu acho que a vida dos homossexuais hoje, se eu comparar com 30 anos atrás, é muito diferente. Já é normal, eu diria, no consultório, um homem falar do meu marido e uma mulher falar da minha esposa, e o assunto da terapia não ser este. Isso que é interessante, né? Porque antes, se alguém falasse, bom, então eu vou falar disso, porque... Não. Hoje isso é mais uma coisa assim, como, olha, eu sou diabético, eu sou não sei de onde, o assunto do tratamento não é mais a opção sexual. Isso é um sinal muito interessante de melhora do preconceito.
Eu quero continuar nesse assunto, mas faço uma pausa rapidinho, peço licença para dar as boas-vindas para você que chegou agora aqui ao Jovem Pan Saúde. Estamos falando sobre um medicamento injetável que previne infecções por HIV, que foi aprovado agora em junho pela Anvisa, mas ainda não está disponível para utilização em massa aqui no Brasil. E para isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Halcyon Teixeira, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, e também o Dr. Alfredo Simonetti, que é psiquiatra e professor do Centro Universitário São Camilo. Agora, doutor Alfredo, me chamou a atenção pela resposta que o senhor me deu agora há pouco, de casais que procuram essa terapia. É muito comum hoje em dia casais em que... Vamos falar de casais de homens, que talvez seja mais comum esse fato que eu vou sinalizar agora. Me corrija se eu estiver errado, tá? Errada, doutor. Em que um dos companheiros tem o vírus HIV e o outro não. É comum hoje em dia? E como lidar com isso para que emocionalmente o casal fique bem e leve isso com tranquilidade para a vida? Eu não posso dizer do ponto de vista epidemiológico, o House vai falar melhor. Eu posso dizer que a gente tem as duas coisas, né? Casais onde os dois estão infectados, né? Eu tenho uma boa experiência com pessoas assim, né? E também onde um não está. Na verdade, se eu pensar, eu tenho mais experiência com os dois infectados, mas eu não tenho um dado estatístico para isso, né? E aí vem muitas coisas, né? O momento da infecção, quem passou para quem, né? A convivência, né? Porque, como eu disse, a presença do vírus no cérebro provoca uma coisa, a presença da doença na vida é outra. E aí a presença da doença no casal. Um dos observações que a gente faz é que a evolução é muito melhor quando a relação é estável, né? O que é relação estável? A pessoa tem um casamento, um namoro, uma relação longa, né? Que também está ficando cada vez mais comum, que antes não era assim, né? A vida dos homossexuais era diferente. Hoje temos mais casamento. E esse é um dos fatores de evolução melhor. E não tem a ver com a AIDS, né? Qualquer doença, se você tiver um companheiro ou uma companheira, a coisa segue melhor, né? É isso mesmo, né, doutor? Sabe o que é interessante, Lívia, o que o Alfredo está falando, assim, também é um conceito mais de 5 anos para cá, né? Hoje o que a gente chama de casais soros diferentes, onde um está positivo, outro está negativo. Se aquele que está positivo faz o tratamento corretamente e atinge o alvo nosso hoje, quer dizer que ele faz um exame lá para procurar o vírus no sangue e esse exame vem indetectável, ou seja, vem dizendo, o exame não conseguiu positivar vírus porque ele toma o remédio adequadamente. Hoje o tratamento está excelente. Hoje, o HIV hoje é uma doença crônica, né, dentro do conceito de tratamento. Esse casal, o que é positivo, ele não transmite mais para o que é negativo e não precisa mais usar preservativo, né? Isso é um conceito mais aceito e mais comprovado de uns 5 anos para cá. E isso fez uma revolução em muitos casais, né? Porque você imagina que você, né, casado, vivia, né, uma relação com uma pessoa que vivia com HIV e você estava fadado a usar preservativo o resto da sua vida. E de 5 anos para cá isso mudou. Você não precisa mais, você não transmite sexualmente se a pessoa tomar o remédio e ficar lá indetectável. Além dela ter todos os benefícios do tratamento, ela não transmite mais. Então isso modificou, transformou o conceito e veio assim, não só para aquele parceiro, mas para os outros. Então, isso também é uma função do tratamento, evitar novas infecções. Queria te perguntar uma coisa. Na sua observação, e você tem uma referência, você está no Emílio Ribas, né, um centro de referência. A AIDS destrói o casamento dos homossexuais, dificulta? Como é que vocês veem isso? O parceiro vai embora quando... Eu estou falando do momento da descoberta. Como é isso, assim, na sua... Olha, via de regra, hoje, né? Hoje ele, por todas essas transformações, mais de 90% das experiências são boas, no sentido de que as pessoas aceitam, acolhem, ficam juntas e aquele assunto não passa a ser importante na relação, como você falou, né? As relações, elas continuam da sua outra forma, seus problemas, suas felicidades, suas dificuldades, pela relação, né, de duas pessoas, mas não por aquele fato.
É claro que, e é super importante, né, a revelação, a gente fala sempre que possível, porque ser cuidado, ser entendido pela outra pessoa e ser aceito faz parte também daquele momento, né? E ajuda no tratamento, né? Que você fala, se você, né, que é aquela pessoa que vive com HIV, se seu parceiro te ajuda, te estimula a tomar um remédio para você ficar bem e ainda mais para não te transmitir, isso é fantástico em termos de relação. Então, a revelação, ela continua não sendo completamente muito fácil, mas é muito melhor hoje do que era no passado, porque hoje, né, o HIV não é uma sentença de morte, hoje tem tratamento, é uma doença crônica, e hoje, se os dois estão em conjunto com isso e sabem e apoiam o tratamento, facilita até em termos da vida sexual, tudo isso. Então, hoje é muito diferente. E esse é um fator de prevenção para os transtornos mentais, se o companheiro ou a companheira está ali do lado. Do lado e inteiro, né? Porque uma das coisas que mais põe em risco alguém para a saúde mental chama-se solidão. É verdade. Né? E esse seria, e foi durante algum tempo, um momento de solidão com doença. Aí você está somando dois fatores, né? Então, doença e revelação, né? Os tratamentos, né, eles evoluíram muito e seguem evoluindo cada vez mais, e a gente vai caminhando com cada vez mais certeza de que não é uma sentença mesmo, já não é, o preconceito também com o tempo, com a evolução desses tratamentos, vai diminuindo cada vez mais. Agora, a respeito daquele dado que eu deixei para tratar com o senhor, Dr. Halcyon, eu trouxe o número de novos casos de registros de acordo com o governo federal em 2021. Registros de HIV e registros de AIDS. E ainda de acordo com esses dados, em 10 anos, entre 2011 e 2021, mais de 52 mil jovens de 15 a 24 anos com HIV evoluíram para AIDS. E aí a gente entra num outro ponto que ainda gera muitas dúvidas, o que fomenta também o preconceito, né, doutor? Da diferença. Muitas pessoas têm o vírus, mas não têm AIDS. Qual que é a diferença e como é hoje o tratamento para quem tem esses dois aspectos? É muito importante. Primeiro que a AIDS é o produto final da infecção pelo HIV, né? A AIDS é a doença causada pelo HIV. E aí eu vou ter uma manifestação clínica quando a imunidade está muito baixa, que eu posso ter as doenças oportunistas, né? Que pode ser uma pneumonia, uma infecção no pulmão, no cérebro, coisas muito graves que acontecem que podem até levar a óbito. A letalidade ainda por AIDS, no Brasil, ela não é tão baixa ainda, porque eu tenho toda essa cascata, né? De quem vive com HIV, não sabe, tem a AIDS e às vezes acaba evoluindo com óbito. Então, o HIV, viver com HIV é você ser infectado pelo HIV, né? A AIDS é a doença que culmina pela imunidade muito baixa. Como é que a gente faz isso? Primeiro, de tudo isso que a gente conversou, né? Tentar prevenir para não se infectar, né? Como é que eu evito AIDS? Segundo, falar, conhecimento. Apesar de tudo isso, né? Entre os jovens, que os jovens são os mais afetados, você falou aí. Exato. De 15 a 24 anos é o que mais está crescendo. Essa sensação, talvez, que a minha geração, né? Eu nasci com a AIDS, né? Então, assim, desde criança, eu ouvi falar do vírus e da camisinha, e não tinha, né, essas formas de prevenção. Então, talvez a minha geração, ela tenha sido meio traumatizada em relação a essa parte do vírus. Hoje não, hoje o preconceito diminuiu, o estigma diminuiu, mas o vírus ainda circula. Então, assim, trazer conhecimento, dizer que não é só a camisinha, mas que ela ainda está em uso, falar das outras formas de prevenção, né, ter o diálogo em relação a políticas aí, ou a educação sexual e tratar isso de uma forma normal, normalizar isso, né, é muito importante para que a gente evite esse cenário que a gente ainda vê. A gente estabilizou, mas os números ainda não são totalmente confortáveis. A impressão que dá, doutor Alfredo, é que tecnologicamente falando e também nesse aspecto da medicina, muito se evoluiu. Mas emocionalmente falando, socialmente falando,
talvez a falta de informação é o principal problema que ainda temos, como o senhor estava explicando. O senhor concorda que o que falta mais hoje em dia mesmo é a disseminação dessa informação para todos? De que forma possibilitar isso? Não depende só de governos, né? É isso que eu quero dizer. Sim, embora eu acho que a informação ela vem com uma coisa de, isso acontece com os outros, né? Tem aquela sensação que todos nós humanos temos, não, isso comigo não vai acontecer, isso é com os outros, né? E quando chega este momento da infecção, mesmo que não chegue o da AIDS, assim, o fator psicológico mais presente é o medo. Ainda há, né? Ainda, eu acho que sempre vai haver, porque afinal é o medo da doença, é o medo da morte, né? A tecnologia evolui em muitas coisas, por exemplo, nós temos a diminuição do preconceito, temos a diversidade sexual, né? Muita coisa está liberada na pós-modernidade, mas a gente ainda sofre por amor, né? O que a tecnologia ou os novos costumes liberam é o comportamento. Esse sofrimento por amor continua existindo. E o medo de morrer ainda tem, né? Então, eu acho que o medo nunca vai acabar, é a nossa reação natural. Mas eu acho que sim, não temos outra saída além da informação. Porque senão você vai enxugar gelo. É o que eles fazem, né? Eu digo eles, o pessoal da infectologia, né? Quer dizer assim, mas é isso, é assim mesmo. Eu fico pensando que essa PrEP, na cabeça dessa nova geração, falou assim, liberou. Tem isso mesmo, não tem, doutor? Tem isso, tem essa preocupação. Mas desde que as pessoas usem, porque assim, né, usando mesmo, né, você consegue diminuir bastante. Qual é a experiência fora do Brasil, onde você já está há mais tempo? Deu uma liberada geral, aumentou o nível de contaminação, pergunta. Como é? Olha, quando usado mesmo, Canadá, Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos e Austrália, né, tem, e a Europa também, às vezes França, tudo isso tem algumas situações muito importantes de você iniciar a PrEP e reduzir em até 30% o número de casos novos de HIV. Na Austrália teve isso, em vários lugares que começam, só que envolve essa adesão e essa continuidade, né? E a PrEP é para aquele momento de risco, né? Então, o que a gente precisa entender é quem são, né, esses pacientes, essas pessoas, que elas usem, mas vai aumentar o número de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, vai aumentar sífilis, o quê? Tá, mas talvez aumentasse se você não tivesse a PrEP, porque as pessoas realmente, às vezes, não estão usando a camisinha como a gente gostaria. Então, assim, tratar uma sífilis, tudo isso é um pouco mais fácil do que você viver cronicamente ainda hoje com HIV. Então, o impacto dessas políticas de saúde, se feitas de maneira bem intensas, é importante. Mas aí eu preciso realmente manter a adesão, manter aquele indivíduo naquela percepção de risco, e aí que a gente consegue discutir hoje, então, uma nova tecnologia, né? Uma forma biomédica da injeção a cada 2 meses, ou seja, eu tiro um pouco essa parte também do indivíduo, mas tem todas essas questões envolvidas. Doutor, eu tenho 20 segundos para encerrar, então olha só, tem que ser rapidinho. Os especialistas e pesquisadores continuam trabalhando no desenvolvimento de uma vacina, mas sem perspectiva ainda. Infelizmente, sim. A vacina mais promissora que foi testada nos últimos 2 anos, infelizmente, não deu certo. Por isso a gente tem que ainda focar na prevenção. Maravilha. Cumpriu exatamente menos do que 20 segundos. Queria agradecer demais a presença dos nossos especialistas aqui no estúdio. Conversamos com o doutor Halcyon Teixeira, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Doutor, bem-vindo sempre. Bom trabalho. O seu trabalho é extremamente importante. Contamos com a sua presença em outras ocasiões. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? E claro que essa questão do aspecto de saúde mental é extremamente essencial também nestes casos que nós estamos discutindo aqui hoje. E para a gente entender melhor sobre esse enfrentamento, conversamos com o doutor Alfredo Simonetti, que é psiquiatra e professor do Centro Universitário São Camilo. Doutor Alfredo, obrigada também pela presença, bem-vindo sempre. Obrigado pelo convite, Lívia.
E para você que esteve conosco ao longo de mais uma edição, obrigada pela audiência e pela companhia. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado e compreendido, que é o mais importante, o programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema ou quiser sugerir um outro assunto, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.